Saudações rubro-negras, Vinícius Gaspar aqui. Você que me acompanha há mais tempo sabe que aqui no canal a gente já falou sobre diversas ações positivas financeiras sobre o Flamengo. Já mostrei sobre a parceria, quanto pode render ao Flamengo aí no futuro com o Banco BRB. Já mostrei também, já detalhei orçamentos, já mostrei quanto a dívida diminuiu. Aliás, se você não viu, tem um vídeo exclusivo sobre a dívida atualizada do Flamengo aqui no canal. Então a gente fala, quando é positivamente, a gente fala bastante. Mas também quando acontecem coisas vergonhosas, tipo essa dívida que nós falaremos agora, eu também não vou ficar passando pano, eu preciso falar com vocês. Mas antes, deixa eu te fazer aquele pedido clássico. Se você é rubro-negro, já se inscreve no canal, aciona o sininho para receber em primeira mão os conteúdos que a gente traz por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo de verdade, dá seu like. Quando você dá o like, você faz com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Você está me incentivando a sua forma de patrocinar esse vídeo. Então vamos lá. Bom, o Flamengo está com uma dívida vergonhosa, assim como eu disse aqui na capa do vídeo, que vocês viram aqui no título. É vergonhosa, mas ela não vai impactar o futuro do clube negativamente. Se você não é torcedor do Flamengo, estava aqui esperando que o Flamengo está falindo ou que o Flamengo meteu os pés pelas mãos do ponto de vista financeiro, não é esse o caso. Mas isso não faz com que essa dívida deixe de ser vergonhosa. O Flamengo não pode hoje, com um orçamento mais de R$1 bilhão anuais, ou mais de um ano já ultrapassando a casa do bilhão, e é provável que esse número continue crescendo, o Flamengo aparecer em ranking de dívidas, e o Flamengo apareceu num ranking à frente, olha lá, do Botafogo. O Flamengo está num ranking de dívida com mais dívida ou com uma dívida maior do que a do Botafogo, esse mesmo, o Botafogo falido, com vários problemas e etc. E a gente precisa conversar sobre isso. Bom, primeira coisa que eu queria trazer dessa história toda aí é que eu já falei aqui várias vezes, ao contrário do que muita gente quer dizer, que essa diretoria é um primor nas questões de finanças e etc. E no futebol que vai mal, ou no futebol foi bem por causa do Jorge Jesus, mas vai mal, depois que o Jorge Jesus saiu, ela vai mal, não sabe gerir um futebol. Bom, do ponto de vista financeiro, essa diretoria é, na verdade, ok. Ela não é espetacular, ela não é excelente, aliás, está muito longe disso. O Flamengo passa da casa do bilhão pela força da sua torcida, pela ramificação nacional que essa torcida tem. Então, justamente os off-rios que essa mesma diretoria exclui da possibilidade do quadro societário, de votar pelo Flamengo, de votar no Conselho do Flamengo, é esse povo que faz o Flamengo passar de R$1 bilhão de arrecadação por ano, e não as ações super sofisticadas dessa diretoria, ou até mesmo da anterior. A anterior teve a gestão Bandeira de Melo, junto com vários desses que estão presentes hoje nessa diretoria. Tiveram o mérito de colocar a casa em ordem, de pagar aquelas dívidas do passado, de organizar minimamente, e nesse caso o mínimo continua sendo feito, um mínimo razoável, não é nem um mínimo muito bem feito, é um mínimo razoável. O Flamengo poderia estar muito distante dos seus principais concorrentes, aliás, distante desse quadro que prevê uma arrecadação de R$1 bilhão e 80 milhões esse ano. O Flamengo poderia estar muito melhor do que isso e mais do que isso, poderia deixar de passar o tipo de vergonha que vai passar agora com essa dívida que eu vou falar nesse momento. Mas, Vinícius, eu vi o seu vídeo sobre a dívida atualizada do Flamengo, vi também você detalhando o orçamento anual de 2022 do clube aqui mesmo no canal, e você fala que a dívida está sendo reduzida, que parte da dívida que está lá, na verdade, não é nem mesmo uma dívida, é um investimento em ativos, são jogadores que estão sendo pagos, comprados, né? Direitos federativos que estão sendo comprados. Então, que dívida milionária é essa, tanto que pode envergonhar o clube, ou que está envergonhando? No meu caso, eu fico envergonhado, acho que o Flamengo não precisaria passar mais por isso. Bom, vou explicar para vocês. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional tem um aplicativo que mostra as dívidas ativas do clube. Que dívidas ativas são essas? Dívidas que o clube possa ter com a União ou com o Brasil, com o Estado brasileiro, e que ainda não foram parceladas ou de alguma maneira programados os pagamentos. E que estão lá para já vencer o prazo, deveria ter sido pago e não foi. Bom, Vinícius, o Flamengo já não tinha acertado todas as suas dívidas com a União? Não. O que o Flamengo fez foi parcelar parte dessas dívidas
junto com o programa Profut, lá que, se você não lembra, um dos que capitaneou esse movimento, esse enlace político aí foi o Eduardo Bandeira de Mello, lá em Brasília. Foi uma vitória muito importante para o Flamengo conseguir as certidões negativas de débito, para o Flamengo poder receber patrocínios, receber dinheiro sem ter esse dinheiro penhorado aí o tempo inteiro, como era uma praxe no clube lá nos anos 2000, comecinho de 2010 e por aí vai. Bom, o Flamengo conseguiu o Profut, parcelou todas as suas dívidas. Dívidas oriundas de quê, Vinícius? Da onde vem essas dívidas com a União? Bom, o Flamengo, quando ele deixa de pagar algum imposto, quando ele deixa de pagar algum fundo de garantia, quando ele recebe alguma multa, alguma coisa nesse sentido, o clube se vê obrigado a pagar um valor na União. Se não pagar até determinada data, essa dívida vai para a dívida ativa e aí o clube pode sofrer sanções, por exemplo, penhora de rendas. Então o Flamengo pode ter em algum momento penhora das suas rendas, penhora de repente de uma renda do jogo do Maracanã, penhora da renda da transmissão de TV, do pay-per-view, ou de uma venda de um jogador e tal. Mas Vinícius, está muito alta essa dívida? A questão é mais, a dívida não está alta demais. A questão é mais se o Flamengo quer se portar como um clube austero, um clube íntegro, um clube que não deixa seus credores haver navios, que paga corretamente, religiosamente todos os compromissos que assume, principalmente com a União, é que o Flamengo não pode falhar. O Flamengo tem que ser um clube que respeita a sociedade o tempo inteiro, respeita seus torcedores e respeita os seus credores. Então hoje, se você pegar o aplicativo da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que mostram as dívidas ativas dos clubes, a gente vai ver o Flamengo figurando em uma lista à frente, inclusive, do Botafogo. Quer ver quem mais está nessa lista? Eu vou colocar ela aqui do lado e vou lendo para vocês. Então vou até chegar aqui um pouquinho para o lado para eu poder colocar a lista aqui no vídeo e aí vou lendo junto com vocês. Bom, Corinthians, 50.810.994 reais de dívida ativa com o governo. Atlético Mineiro, sem dívida ativa, todas as dívidas negociadas. São Paulo, 18.194.000. Botafogo, 5.182.000. Coritiba, 482.000. Avaí, 29 milhões. O Avaí com a dívida bem alta. América Mineiro, sem dívida. Palmeiras, 9.138.000 de dívida ativa com o governo. Quer dizer que o governo, em algum momento, pode penhorar alguma renda, penhorar alguma coisa do Palmeiras. Red Bull Bragantino, sem dívida. Internacional, 5.571.000. Fluminense com uma dívida absurda, 41.904.000. E aí, Goiás, Cuiabá, Atlético Paranaense sem dívida. E aí chegamos à tão vergonhosa dívida do Flamengo. O Flamengo deve 5.219.000 reais, 233. Quer dizer, o clube ele está devendo nem um quinto do que ele vai receber, por exemplo, do Gerson, do bônus que o Gerson ganhou por ter classificado o Olympique de Marseille à Champions League. O Flamengo está devendo o que equivale a 2 rendas de um jogo do Maracanã. Não pode, a diretoria não pode deixar o clube chegar a figurar numa lista desse tipo por uma quantia tão pequena, uma quantia que é pequena, claro, para o tamanho do Flamengo, para o tamanho do orçamento do Flamengo hoje, e isso me dá muita a impressão de que é muito mais por desorganização, muito mais por, é com o governo mesmo, a gente paga isso aí em algum momento, isso aí é uma coisa menor, do que propriamente por falta de dinheiro ou por fazer com que o Flamengo fique desorganizado economicamente ou mais fraco porque não tem essa grana para pagar. O Flamengo tem esse dinheiro para pagar, poderia pagar a qualquer momento, poderia negociar isso, entretanto, hoje está figurando nesse ranking e o clube precisa dar satisfação sobre isso. Isso não está constando em nenhum orçamento, esse valor não consta em nenhum orçamento e também não constam explicações. É uma diretoria que não dá entrevistas coletivas, é uma diretoria que não fala sobre dinheiro, que não expõe aos seus torcedores o que está acontecendo economicamente dentro do clube. Ok, Vinícius, o conselho fiscal do clube, o conselho deliberativo estão de olho, mas os verdadeiros donos do Flamengo são os torcedores. É por causa deles que o Flamengo tem um orçamento desse tamanho e o Flamengo precisa explicar para a sociedade, não só para os seus torcedores, para a sociedade,
porque hoje está devendo 5.219.000 reais aos cofres públicos. É o quê? Está deixando de pagar a parcela do Profut? Está deixando algum funcionário sem pagar o fundo de garantia? Tomou alguma multa? Isso precisa ser muito bem explicado para toda a sua torcida. Fica aí. Aí vão terminar o Atlético Goianiense com 243 mil. Aí você falou, Vinícius, mas o Botafogo tá na frente do... Como é que tá isso aí? Deixa eu abrir o ranking aqui para vocês. O maior devedor hoje de dívida ativa com o governo, o Cruzeiro com 379 milhões, o Guarani 162 milhões, o Sport 104 milhões, o Náutico 83 milhões e aí o primeiro da Série A, o Corinthians com 50 milhões. O Fluminense, 41 milhões, ó, percebam como o Fluminense também tem um time muito mais caro do que ele pode ter de fato, porque esses 5 milhões fazem pouca diferença para o Flamengo, para o Fluminense 50 fazem muita diferença, então o Fluminense está aí de alguma maneira se apropriando do dinheiro público para botar um time dentro de campo. E aí a gente vai, o Vasco, vamos para o Vasco, vamos lá olhar o Vasco tem 14 milhões 893 mil, o Palmeiras tem 9 milhões 138 mil reais de dívida. Vamos continuar aqui. A Chapecoense 9 milhões, Internacional 5 milhões, e aí o Flamengo 5 milhões 219 mil e o Botafogo 5 milhões 182 mil. Então percebam que é bom a gente lembrar, Vinícius, o Botafogo não era o time mais endividado do Brasil? Era, o Botafogo tem ainda uma dívida muito grande, mas constam no ranking de dívida ativa os clubes que ainda não negociaram alguma dívida ou que estão com parcelas em atraso dessa dívida. É isso que o Flamengo precisa explicar para sua torcida e hoje o clube está figurando aí à frente do Botafogo nesse ranking. Vinícius, esses 5 milhões é um impacto muito grande? Não, o Flamengo tem um orçamento de mais de 1 bilhão, 5 milhões se paga muito rapidamente. Mas isso não é bom para a imagem do clube, é isso que tem que ficar muito claro. Isso mostra mais uma vez que essa diretoria ela não é excelente ou ao contrário disso, ela é muito ok do ponto de vista financeiro, ela não acompanha a qualidade e o tamanho da torcida e é essa torcida que faz com que o clube tenha orçamento de 1 bilhão e pouco e que poderia ser muito maior se bem administrado, se tivesse soluções criativas, se tivéssemos outras coisas aí para fazer com que esse torcedor estivesse cada vez mais engajado a, de alguma maneira, colocar dinheiro no clube, a patrocinar o clube, que é o seu clube do coração que ele quer ver forte, cada vez mais forte. Bom, então, a diretoria, a primeira coisa que precisa fazer é tirar urgentemente o Flamengo desse ranking. Segunda coisa, dar explicações. Por que o Flamengo entrou? O Flamengo está devendo o quê? Está devendo, multa? Está devendo pagamento de parcelas do Profut? O Flamengo deixou de pagar algum fundo de garantia para algum dos funcionários? O que está acontecendo que o Flamengo está com essa dívida milionária? Isso tudo tem que ser explicado não só para o Conselho Fiscal, o Conselho Deliberativo de dentro do clube, tem que ser explicado para a torcida e para o país, já que esse é um dinheiro público. Então esses 5 milhões são pagos à União e a União somos nós, é o Estado brasileiro. Então todo o contribuinte brasileiro, aquele cidadão que paga imposto, é um pouco dono disso aí. O Flamengo não pode de maneira nenhuma ser um devedor. Nesse caso, o Flamengo precisa ser um clube cidadão e ter suas contas rigorosamente pagas em dia. Mesma coisa, a torcida tem que reclamar desses clubes que se apropriam do dinheiro público para montar times dentro de campo. Aí o caso do Cruzeiro é absurdo, com 380 milhões não negociados, 379 quebrados, não negociados com o governo. O Fluminense, 41 milhões, é uma quantia muito considerável, principalmente porque o Fluminense é um time que está investindo, está contratando grandes jogadores. Então, isso precisa ser explicado. Esse dinheiro é público e o dinheiro público precisa ter a maior clareza possível. A gente precisa que todos esses clubes paguem. O Flamengo não pode e não deve mais passar essa vergonha. Seu torcedor que esperou tanto para ter um clube equacionado não pode passar mais esse tipo de vergonha. Bom, esse foi o vídeo agora. Se você é rubro-negro, gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, aciona o sininho para receber em primeira mão os conteúdos que a gente traz por aqui. Quando você se inscreve, faz muita diferença e deixa o seu like. Seu like é o jeito de patrocinar, fazer com que esse vídeo chegue aí para mais pessoas. É um jeito de você fazer com que esse canal vá crescendo. Então eu agradeceria muito se você deixasse o like. Mengo é paixão. Valeu!